Eu tenho um tio paterno, que era tudo metido a machão. Estava sempre falando grosso e com frases de efeito, beberrão e falador. Por onde passava, sempre fazia questão de deixar bem claro que não tinha medo de nada e de ninguém, e que resolvia qualquer problema. O ano era de 1980. O fato se iniciou em São Paulo e foi terminar em algum ponto da estrada que ninguém se dá o trabalho de identificar. Na época, o meu tio era caminhoneiro, e vale lembrar que os caminhões naquela época eram menores e tanto sem recursos, e que trabalhar desta forma era praticamente uma aventura atrás da outra. Ele carregava todo tipo de coisas para qualquer parte do país. Conhecia muitas pessoas e arrumava muitos desafetos, pois, além de dono da verdade, também gostava de puxar confusão para poder exibir seus dotes com um facão. Era verão e nessa feita havia deixado uma carga na cidade de Rio de Janeiro e já tinha arrumado outra para não voltar vazio. Então, decidiu aproveitar um pouco nos bares da cidade. Assim que chegou, já escolheu a mesa com maior visibilidade e pediu fichas de bilhar e uma cerveja. O dono do bar não gostou muito dos modos dele e disse qual era o valor. Antes de servir, meu tio disse que não perguntou preço, porque dinheiro ele tinha e era para preparar um prato com linguiça, ovos e cebola e andar logo de uma vez. Os outros clientes se entreolharam e observaram, o que percebendo ele o fato, perguntou o que estavam todos olhando e se tinha alguém ali com dinheiro e disposto a perder uma boa quantia para ele. E um sujeito de meia idade, de origem alemã, aceitou o seu desafio. Foram várias partidas, uma atrás da outra, e meu tio, como sempre, cheio de farpas gratuitas para todos, quando começou a ficar tarde, chegou ao dono do bar, pediu a conta e mais um sanduíche que ele ia levar na viagem. Com ar arrogante, o meu tio jogou o valor em cima da mesa e já ia se virando as costas para sair, quando nesse instante o dono do bar disse a ele que tinha um posto de combustível ali perto e que ele poderia encostar o caminhão e lá passar a noite. Meu tio então respondeu e disse: Isso é para os fracos. Eu adoro dirigir durante a noite. O dono do bar então deu de ombros e seguiu os seus afazeres. O meu tio já se encontrava no meio da rua quando percebeu que um cliente do bar, que havia passado a noite toda em um canto com um chapéu na cara, havia saído também. Meu tio chegou a rir, pensando que talvez aquele homem viesse tirar satisfação com ele. Porém, um homem com vestimentas pesadas e escuras seguiu o seu caminho tranquilamente. Meu tio resolveu fazer mais uma graça para ver se tirava o homem do sério. Então meu tio lhe perguntou se chovia à noite. O homem de costas levantou a cabeça, olhou para o céu estrelado e disse que sim, e continuou então o seu caminho. Meu tio foi procurar um banheiro para se aliviar e se lavar um pouco. Guardou as coisas na cabine do caminhão e pediu ao dono do bar uma garrafa de café e finalmente partiu. As luzes da cidade começaram a se distanciar e rapidamente uma névoa densa tomou conta da estrada. Ele nem se importou muito,
pois era comum neblina bem distante da cidade. Então meu tio viu ao longe uma tapera escura e isolada. Quando menos esperou, viu alguém fazendo um sinal à beira da estrada pedindo carona. Ele pensou que era uma companhia, era bom para manter-se alerta. Então parou e olhou pela janela. Parecia ser o homem que saiu junto com ele do bar. Perguntou-lhe então onde iria, e a pessoa respondeu que ia um tanto mais adiante na estrada. Meu tio então abriu a porta e mandou o rapaz entrar. O homem de chapéu na cabeça ficava o tempo todo de cabeça baixa, de modo que se dava para ver uma boca com uma barba rala. O tio estranhou o comportamento do cidadão e a vestimenta do homem e lhe perguntou se não estava com calor naquela noite abafada. O homem apenas disse com uma voz estridente que logo mais não estaria, pois já estava começando a chover. Meu tio ia dizer que o homem estava alucinado quando viu gotas pesadas de chuva quase lhe tomar a visão da estrada. Ele se engoliu a seco, sentindo um tremendo desconforto com aquela situação. E com o canto dos olhos, observou o brilho dos dentes cerrados do carona. Discretamente, procurou com uma das mãos o facão e ficou plenamente atento a todos os movimentos do desconhecido ao seu lado. Já havia percorrido uns 5 quilômetros em um silêncio petrificante até que o homem lhe disse que poderia parar o caminhão para que ele descesse naquele local. Meu tio deu uma olhada ao redor, mas desta vez não disse nada. Parou o caminhão para que o carona então pudesse descer. E o carona então desceu e agradeceu pela viagem. Mais 3 quilômetros à frente observou novamente uma construção abandonada e um vulto bem estranho na frente. Diminuiu a velocidade para ver o que se tratava, quando observou que o vulto começou a se mover rapidamente em direção ao caminhão. Ele chegou a bater a cabeça no vidro da lateral e, com um impacto, foi arremessado pelo chão. E logo meu tio pensou que o que quer que fosse deveria estar desacordado, e olhou rapidamente no retrovisor e viu algo que parecia um animal preto, muito peludo e grande no chão. Porém, ele já estava a se levantar. Meu tio acelerou o que dava, e o animal, todo ensopado da chuva, que agora podia se ver bem, que se assemelhava a um cão descomunal, continuava a correr atrás dele, horas por um lado, horas por outro. E o meu tio então se aproximava de uma curva e teve que diminuir o mínimo possível para não permitir que a criatura lhe alcançasse, até que viu adentrar ao mato. Pensou que havia se livrado da criatura, e a curva, apesar de bem acentuada, acabara lhe ajudando. Só que, para o desespero dele, viu a criatura saltar do mato em cima do caminhão. Meu tio não sabia o que fazer, e antevendo a chegada do monstro na parte superior da cabine, deu de mão do facão. A primeira investida foi no lado do motorista, uma pancada muito forte. Meu tio começou a acelerar mais e a fazer manobras para desestabilizar a criatura, enquanto o mesmo já havia quebrado o vidro do carro. Meu tio temeu a entrada do animal e, no impulso de pavor, aproximou o caminhão no acostamento e então voltou rapidamente. Esse movimento tirou a criatura de cima, mas assim que tocou o chão,
já se pôs a correr novamente. Ele alcançou novamente a cabine e jogava seu enorme corpo na lateral do caminhão, no propósito de virar o caminhão. Meu tio tentou fazer o mesmo, mas o animal se escapava e não deixava o caminhão o atropelar. A chuva já havia parado e então, do nada, ele ouviu um uivo longo e profundo. O animal levantou as orelhas e logo à frente surgiu outra tapera e mais um uivo. O animal correu a ela e ficou com aqueles grandes olhos amarelos, fitando meu tio, como quem fizesse uma promessa cheia de longos e afiados dentes que brilhavam naquela noite. Meu tio ficou um bom tempo sem viajar para aquele lugar. Esse meu parente diz que passou por essa experiência e ele tem a plena convicção de que aquela criatura nada mais era do que um grande e terrível lobisomem. Este fato aconteceu alguns anos atrás e é surreal, e por esse motivo ele se encontra no além da imaginação.